Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra em que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e farei teu nome grande. Tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu gostaria de pregar uma mensagem intitulada de A Regra de Ouro para ser uma família abençoada. Que regra seria essa? Eu encontro essa regra no texto, eu encontro essa regra em cada um dos personagens dessa família, da qual nós encontramos aqui, no caso Abraão, Sara e Isaac. E mais para frente nós vamos entender qual é a regra de ouro. Sábado passado eu preguei na nossa reunião de casais sobre a matemática do casamento. Há 4 operações na matemática, e elas são a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. E outra coisa que nós encontramos na matemática são as regras. E a regra na matemática ou em qualquer outra área é importante. É importante você seguir ela, é importante você obedecer ela. Ela não é uma mera regra, ela tem a sua importância. E na matemática não é diferente. Nas operações, elas têm uma ordem que precisa ser respeitada, uma regra que deve ser levada em consideração. E se você não fizer assim, o resultado é o quê? É o erro. O resultado será errado. Na ocasião, usei o exemplo de uma conta bem simples, que é aquele lá 2 mais 2 vezes 2. E se você se apressa em fazer a conta, 2 mais 2 é 4, vezes 2 é 8, é isso, está certo. Não, está errado. Está errado porque você não respeitou a regra. A regra da matemática é, primeiro deve-se fazer as multiplicações, as divisões, e depois é adição e subtração. E nessa conta nós temos uma adição e depois uma multiplicação. Então não é 2 mais 2, é 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Aí é 6 o certo, e não 8. É regra. No casamento não é diferente. Na família não é diferente. Existe uma regra de ouro para que a família possa ser uma família abençoada. Do contrário, se essa regra não for observada, se ela não for respeitada, resultado vai ser o quê? Erro. Razão pela qual muitos entendem o casamento como algo chato, problemático, que só dá dor de cabeça é porque não obedecem às regras. Família não é diferente. Tal como o casamento, a família foi instituída por Deus, ordenada por Deus, planejada por Deus, não tem como ser algo ruim, muito pelo contrário. Mas se não obedecer essa regra, seu casamento vai ser uma bagunça, sua família vai ser uma bagunça, e toda essa bagunça vai mostrar o quê? Mostra que Deus não reina ali naquele lar. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem e decência. Eu vejo essa disciplina, essa regra de ouro em cada um dos integrantes dessa família abençoada. Quer ser uma família abençoada? Deveria seguir o exemplo dessa. Eu creio que seria algo que todos aqui iriam dizer, né? Unanimemente. Quem não diria que não quer? Quem diria que não quer ser uma família abençoada? Todos diriam. Mas e a regra? Está disposto a obedecer, a seguir ela? Qual que é a regra? Vamos ver primeiro o exemplo do filho. Vou começar pelo filho. E eu encontro o exemplo do filho em Gênesis capítulo 22, então adianta um pouquinho aí, onde você está, né? Gênesis 22, olha lá no verso 5, vou começar no 5. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão
e uma faca, e foram os dois juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. Eu vou parar por aqui. E o texto, ele é impressionante. A narrativa é impressionante. Se você é filho, aqui está o exemplo do filho. Aqui está a regra de ouro para que uma família seja abençoada. O filho deveria seguir o exemplo deste filho, da família abençoada. No verso 5, Abraão ele disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino. E por que isso é importante? Entender, né, quem é esse menino, qual era a condição desse menino, qual seria a idade desse menino. Guarde a passagem aqui e olha Números capítulo 1. Versículo 1, Números 1. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após eles terem saído da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça, com 20 anos de idade ou mais, todos os que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel, tu e Arão, os contareis segundo os seus exércitos. E convosco estará um homem de cada tribo, cabeça da casa de seus pais. E esses são os nomes dos homens que estarão convosco. E aí ele vai citando. E esse texto, ele é importante para nos ajudar a entender uma ordem de Deus. Foi algo que foi, assim, estipulado por Deus. E que Deus determinou aqui? Que o homem, da idade de 20 anos para cima, ele era já capacitado, ele já estava apto para sair à guerra, ou seja, seria aquilo que nós podemos entender como a maior idade na Bíblia, ou a maior idade segundo Deus. E quando eu encontro lá em Gênesis 22, Abraão se dirigindo ao seu filho, dizendo aos servos: olha, eu e o menino, eu entendo que esse menino não poderia ter mais do que 20 anos. Ele teria que ter menos de que 20 anos. Mas, menos de que 20, ok, mas quantos anos Isaque teria ao certo? Mais ou menos, qual seria a idade de Isaque? Considerando as circunstâncias, considerando que o lugar onde o Senhor pede que Abraão leve o seu filho para ali sacrificá-lo, era um monte, envolvia toda uma viagem que precisava ser feita, exigia. Note também que no verso 6 a Bíblia fala: e Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque. Ou seja, Isaque, ele foi capaz de fazer essa viagem sozinho. Ele não era uma criança tão pequena que precisasse ser carregado pelo pai no seu colo. Não era uma criança de colo. Não podia ser uma criança de colo. Porque o texto fala que Abraão pegou a lenha e colocou sobre Isaque. O texto fala no final, ele tomou fogo em sua mão, uma faca, e foram os dois juntos. Foram lá, lado a lado, pai e filho. Ele foi caminhando com as próprias pernas, ele foi fazendo aquela viagem só, com o pai, assim, só ele e o pai. Foi carregado, foi no colo do pai, e isso indica que ele já tinha alguma idade. Tinha que ser um pouco mais velho do que apenas um menino, bem pequeno.
Outra coisa que me ajuda a entender um pouco mais, a idade dele está no verso 7. Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, aqui estou, meu filho. Ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Ele discerniu a situação, o pai dele não falou para ele, filho, nós vamos lá a tal lugar, vamos fazer isso e aquilo. Ele não falou, ele pegou o menino e levou, segundo a ordem de Deus, segundo aquilo que Deus havia mandado, e o menino foi, aí o menino foi discernindo, o pai pediu para os servos ficarem ali, está indo só eu e o pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas está faltando uma coisa. Ele discerniu a situação, ele teve entendimento, uma certa maturidade para entender aquela situação. Isso também me ajuda a entender que não podia ser um menino muito pequeno, precisava já ser mais grandinho para conseguir carregar a lenha, para conseguir discernir a situação, o que estava acontecendo ali. Eu creio que ele deveria ter certamente mais do que 10. Então, eu já sei que ele tem menos do que 20, porque o Senhor fala, na palavra dele, Abraão falou, eu e o menino, é menos de 20. Para carregar a lenha, fazer a viagem, discernir a situação, eu creio que mais do que 10. Pastor Hockman coloca ele com 16 anos, creio que ele tinha cerca de 16 anos na ocasião. E se for o caso, então, Abraão teria quantos anos? 116, porque quando Isaac, ele nasce, Abraão era da idade 100 anos. Significa que Abraão não teria condições de prevalecer sobre o seu filho jovem. E por que isso? Isaac, quando ele vê o pai colocando a lenha no altar, olha aí no verso 9, e eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar. Abraão pôs em ordem a lenha. Quando Isaac viu o altar pronto, o pai colocando a lenha, o pai chegando com a corda, ele entendeu quem era o sacrifício. Ele entendeu certamente quem deveria ser o cordeiro naquela ocasião. E o mais impressionante é que ele se rende ao pai. Sendo ele jovem, o pai velho, se fosse o caso dele com 16, o pai com 116, ele poderia ter resistido ao pai facilmente. Ele poderia ter lutado com o pai. Ele poderia ter fugido. Ele poderia não ter aceitado aquilo, mas ele não fez isso. Isaac, ele se rendeu à vontade do pai, ele se sujeitou voluntariamente. Sabe o que isso demonstra? Total confiança no pai. Ele nem questiona o pai. Ele não diz nada contra o seu pai. Mudo, quieto. Isaac, ele conhecia, tinha que conhecer bem o seu pai. E uma coisa que me faz entender isso, eu encontro no verso 6, eu já li, mas são as últimas palavras do verso 6, e foram os dois juntos. Os dois estavam indo juntos para onde? E fazer o quê? No verso 5, ele disse, eu e o menino vamos adiante para adorar. Ele conhecia o pai, ele sabia quem o pai adorava, ele sabia o que agradava esse Deus que o pai adorava. Ele sabia, ele tinha que conhecer muito bem o seu pai. Interessante que no final do verso 8 eu leio as mesmas palavras, então foram os dois juntos, pai e filho. Isso demonstra uma coisa, o filho conhecia o pai. Por isso, eu creio que Isaac, ele se sujeitou. Por conhecer o pai, confiar no pai, ele se entregou. Não tem como não enxergar o Senhor Jesus Cristo nisso. Olha, guarde essa passagem e olha Isaías 53.
E o verso 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Os seus tosqueadores está. Assim ele não abriu a sua boca. Alguém poderia questionar, mas por que da corda? Porque o texto fala para nós que Isaac, ele amarrou o seu filho, colocou o seu filho sobre o altar. Mas se ele se entregou voluntariamente ao pai, se não houve uma resistência, por que ele precisou ser então amarrado? Olha João capítulo 18, João 18, verso 12. Então, o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e o ataram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Cristo aqui, ele foi preso, ele resistiu? Não. Conhecendo a história, você sabe o que Pedro fez. Pedro sim tentou resistir, mas o Senhor o impediu. O Senhor se entregou. Ele foi amarrado, mas não indica que ele não se rendeu. Ele se entregou, ele se rendeu. Tipificando o quê? O cordeiro. O cordeiro que era levado em sacrifício. Irmãos, é muito improvável encontrarmos um homem que atendesse um pedido desse, ainda que vindo de Deus. Muito difícil. Há um homem que, assim como Abraão, atendesse essa petição. Mais improvável ainda seria encontrarmos um jovem com tamanha sujeição ao seu pai. Como são os jovens hoje em dia, os jovens do nosso tempo. Como são os meninos e as meninas do nosso tempo, em geral. Se parecem com Isaac. Você vê essa sujeição dos jovens aos seus pais, à sua mãe, é o que se vê hoje em dia. Muito pelo contrário. Jovem hoje em dia é pura rebeldia, total insubmissão. Não se sujeita à mãe, não se sujeita ao pai, não se sujeita aos professores na escola, não se sujeita a nenhuma autoridade, não se sujeita a Deus. Sabe o que é isso? É o pecador sendo pecador. É o jovem manifestando sua natureza carnal. Essa é a carne. São os filhos da ira, seguindo o caminho da desobediência. Pai, mãe, se deixar seu filho seguir a vontade dele própria, você não vai ter um Isaac. Você não vai ter um filho da promessa. Você vai ter um Ismael. Você vai ter um filho da carne. Você não vai ter o filho da que é livre. Você vai ter o filho daquela que é escravo. Escravo do pecado. Você não terá um filho que vai ser bênção. Muito pelo contrário. Vai ser vergonha. Você sabe qual é o melhor remédio para a rebeldia, para a insubmissão? O melhor remédio, eu acho, lá em Provérbios 29, 15. Olha lá, Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Sabe o que cura a rebeldia e insubmissão? É vara. O remédio é vara. Esse é o remédio. A sujeição de Isaac ao pai não era algo comum da natureza dele. Isaac não nasceu dessa maneira. Ninguém nasce. Com toda certeza, Isaac tinha a mesma natureza nossa, a mesma natureza dos nossos filhos. Não muda, a carne é a mesma. Mas de onde veio essa sujeição? Isso é fruto de disciplina. Pai, mãe, você ama o seu filho? A Bíblia diz em Provérbios 13, 24, que aquele que poupa a sua vara odeia seu filho. Odeia. Aquele que não disciplina o seu filho, que não corrige o seu filho, odeia. Isso leva ao quê? A sujeição? Não. Leva a rebeldia. Leva a vergonha.
Não leva bênção, mas maldição. Isaac, ele honrou pai e mãe, ele se sujeitou à autoridade dos pais, ele se entregou ao pai, mesmo sem ter o mandamento. Porque Abraão e Sara, eles não tiveram a lei. A lei foi dada por Moisés, anos mais tarde. Como que ele podia, então, entender a importância de se sujeitar aos pais? Olha Romanos capítulo 2, Romanos 2, verso 14. Romanos 2, 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. Abraão, Sara, Isaac, eles não tiveram uma Bíblia, eles não tiveram nenhuma porção da Bíblia. O que eles tiveram? Uma consciência. E eles precisavam ter essa boa consciência. Era a única maneira deles se achegarem a Deus. E é impressionante encontrar essa submissão desse filho, desse jovem ao seu pai, mesmo sem ter um mandamento. E hoje em dia, com o mandamento, nós vemos o quê? Total insubmissão. Ou seja, o jovem não tem desculpa hoje para a sua rebeldia. Ele tem a lei. Qual a desculpa? Não tem. É indesculpável. Mas em Isaac eu vejo um grande exemplo de submissão, de entrega ao pai. Sabe em quem mais eu vejo um exemplo semelhante? Eu vejo no exemplo da mãe. Olha 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3, versos 5 e 6. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos, assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contando que façam bem e não tenham medo de nenhum espanto. Sabe de onde Isaac pegou isso? Essa submissão que ele demonstrou ao seu pai. Submissão é uma disciplina. Como já dito, ninguém nasce sujeito, submisso, seja quem for. Não existe. Nós nascemos, por natureza, rebeldes, contrário a Deus e qualquer lei e ordenança, contrários. Mas como se aprende disciplina? Pelo ensino. Toda disciplina, ela é aprendida pelo ensino e também pelo exemplo. Isaac pegou isso da onde? De seus pais, com toda certeza, mas em especial de sua mãe. E por que eu digo isso? Porque o caráter da criança é formado quando ela ainda é bem nova. Nos primeiros anos, a começar dos primeiros meses da criança, o caráter já está sendo desenvolvido. Como é que eles aprendem isso? Pela repetição, pelo ensino. Notando ou não, eles estão nos observando. Notando ou não, querendo ou não, você está ensinando seus filhos, seja algo bom ou ruim. Eu comecei a assistir uma série com o Natan sobre dinossauros. É uma ficção, algo infantil, baseado num filme antigo, lá do meu tempo, começo dos anos 90. Estou ficando velho. E a Noemi, ela fica ali por perto, e na abertura dos episódios, vem um T-Rex, ele quebra uma porta, aquela porta lá do primeiro filme, daquele parque lá, ele quebra aquela porta e dá aquele rugido bem forte. E aí,
A Noemi agora, quando ela está descontente com alguma coisa, ela ruge igual o dinossauro. Então, as irmãs agora que ficam lá no berçário, quando escutam o rugido dela, já sabem o que é. Ela está descontente com alguma coisa aconteceu ali, e ela está querendo demonstrar a insatisfação dela. E aí você pode responder para ela igual eu e a mãe dela responde: nós não temos medo de dinossauro. Pode ficar bravo, a gente não tem medo de dinossauro. A criança, ela tem que aprender que ela não vai ter o que quer, só porque rugiu, porque chorou, porque esperneou. E ela tem 11 meses de vida, ela começou a rugir com 10. Isso mostra a capacidade da criança para aprender. E elas estão olhando para quem? Para nós. E nesses primeiros anos de vida da criança, com quem ela passa mais tempo? É com a mãe. Mais tempo ela vai ter com a mãe. Então, olha a responsabilidade da mãe. Olha a influência que a mãe vai ter nesse serzinho. É uma grande responsabilidade. O que seu filho tem visto na senhora, mãe? O que ele tem visto? O que ele tem assistido? O que ele tem aprendido? O que será que vai formar o caráter dele? Como mais tarde ele vai se comportar diante das situações? O que ele tem visto? Será que ele tem visto algo semelhante que eu leio em 1 Pedro 3,5? Porque dessa maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Alguém diria: mas que exagero! Mas que algo fora de tempo, fora de moda. Quem é que crê nisso hoje em dia? Os teólogos modernos, eles vão falando sobre o assunto. Isso aqui, irmãos, é somente um costume da época. Naquela época era dessa maneira que eles entendiam. Então, aquilo foi uma ordem para aquele tempo. Hoje em dia não é mais assim, não funciona mais assim. Daqui um pouco eles vão, se já não fizeram, eles vão começar a colocar advertências, da mesma maneira que essas emissoras, esses canais aí que fazem, que tem o stream aí e tudo mais, a Globoplay, ela colocou lá, quando ela vai assim, reprisar uma obra dela, antiga, do passado, ela colocou a seguinte advertência: essa obra pode conter representações negativas, estereótipos da época em que foi realizada, a obra é exibida na íntegra, porque acreditamos que estas cenas podem contribuir para o debate sobre um futuro mais diverso e inclusivo. Disney Plus, ela diz assim: esse programa inclui representações negativas ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época, continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação, despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo. A Disney tem um compromisso de criar histórias com temas inovadores e motivadores que reflitam a diversidade da experiência humana no mundo inteiro. Irmãos, muitos crentes, batistas e fundamentalistas têm comprado essa mentira. Tem aceitado isso, de que esse negócio de sujeição da mulher ao esposo é algo que fez parte daquela cultura, é algo fora de tempo, é algo que passou, é algo que não cabe mais nos nossos dias. É mentira. Essa é a palavra de Deus, a palavra que Ele disse, que céus e terra vão passar, mas as palavras dele nunca hão de passar. Então, como é que a palavra de Deus ela pode ter uma data de validade? Como ela pode ter valido? No caso aqui, quando Pedro ele cita o exemplo de Sara, a distância, o intervalo de Sara a Pedro é uns 2000 anos. Então, será que Pedro está querendo dizer: olha, vale até agora, mas daqui para frente não mais?
Não, a palavra de Deus é eterna. E essa é a regra de Deus. O problema, quando a mulher não quer se sujeitar ao marido, é de origem espiritual. Olha no verso 1. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram vosso comportamento casto e reverente. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, preste atenção, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Aquilo que a mulher é, do seu exterior ao interior, é devido ao espírito do qual ela se submete, o espírito do qual ela está sujeita. A mulher insubmissa ao seu esposo será uma mulher insubmissa a Deus. Amém. Sabe como eu consigo, como eu posso entender isso, chegar nesse entendimento? Olha 1 João 4, verso 20. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se a mulher diz, eu me sujeito a Deus, mas não me submeto ao meu esposo, como ela pode se sujeitar a Deus a quem ela não viu, enquanto ela está insubmissa ao seu esposo, o qual vive com ela diariamente, o qual ela vê todos os dias? Outro texto que me leva a entender o mesmo, Efésios 5:22 fala, esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Quer dizer o quê? Que tal como a mulher se sujeita ao seu esposo, ela se sujeitará a Deus. Uma esposa insubmissa ao esposo e será insubmissa a Deus. E sabe o que é o mais importante nisso tudo? Sabe onde isso vai ter um grande peso? No seu filho. Ele está olhando. A razão pela qual nós encontramos Isaac, esse menino que era uma bênção para os seus pais, esse menino que pôde se sujeitar ao seu pai da maneira com que ele se sujeitou, isto certamente se deve ao que ele viu na mãe dele. Olha como a mãe dele tratava o pai. Você viu? Lá em 1 Pedro 3, a palavra de Deus fala que ela, no 6, fala assim como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor. Que respeito, que atitude, que humildade, que sujeição. E isso não eu não leio em nenhum momento, desde que quando você encontra o nome de Abraão e Sara, de Abraão maltratando Sara e assim, judiando dela e pisando nela, eu não vejo isso. A sujeição da mulher ao seu esposo não significa que ele a maltrate, não é isso, com toda certeza. Por que ela fazia desta maneira? Por que ela se sujeitava ao seu esposo? Eu creio que ela aprendeu também de outro. E por último, veremos o exemplo do pai. Volta para Gênesis 22. Gênesis 22. Verso 1. Aconteceu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão. Ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. E oferece-o ali, como oferta queimada, sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo, de manhã, selou seu jumento,
tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Essa é uma das passagens mais impressionantes da Bíblia. E, como já disse, não tem como passar por ela sem ser impressionado, impactado pela história, sem ser tocado profundamente por ela. Mas do que tudo isso se trata? O verso 1 explica para nós que o Senhor ele fez o quê? Ele provou Abraão. Tudo isso se trata de uma prova. E conhecendo o final da história, nós sabemos que Deus não tinha nenhuma intenção que Abraão sacrificasse o seu filho. Deus queria ver o quê? Como Abraão iria se lidar com a situação. Deus queria provar o quê? O amor do homem. O amor de Abraão. Uma coisa que eu não encontro, depois que Isaque nasce, é um altar que Abraão levanta ao Senhor. Eu não leio sobre isso. Mas antes disso, nós podemos ler sobre alguns altares que Abraão levanta para Deus. E aí Isaque nasce. Mas onde estão os altares? O que aconteceu? O que eu leio mais perto de um altar é no capítulo 21, lá no verso 33, fala que Abraão plantou um bosque em Bezerba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Mas se você voltar a leitura aí, desde o capítulo 21, nos primeiros versos que narram o nascimento de Isaque, até o final do capítulo, você não encontra nenhum altar. E aí no capítulo 22, você encontra essa ordem de Deus, a Abraão pedindo Isaque, seu filho, em sacrifício. Interessante, prova de quê? Deus estava querendo provar o quê? O amor. O Senhor Jesus, em Mateus 10, 37, ele diz que aquele que ama o pai ou a mãe mais do que ele, não é digno dele. Aquele que ama o filho ou filha mais do que ele, não é digno dele. O que o Senhor queria provar, o amor dele. Lembrando que Isaque era o filho da promessa. Lembrando que Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação, uma grande descendência, através de Isaque. Ele daria aquela terra para a descendência de Abraão, que viria de Isaque. Nossa vida é feita de várias provas. E elas serão muitas. Aqui nós encontramos a prova principal da vida de Abraão, mas não quer dizer que foi a única. Deus o provou várias outras vezes. E tem uma coisa importante que devemos entender. Provação é uma coisa, tentação é outra coisa. A tentação, ela vem da carne. A tentação, nós somos tentados por nossas próprias cobiças. Leia lá Tiago, capítulo 1, versos 13 ao 15. Tentação vai vir da sua carne. A aprovação vem de quem? Gênesis 22, 1. A Bíblia fala que o Senhor provou Abraão. A aprovação vem de Deus. E a aprovação, ela vem com um propósito de nos aperfeiçoar. Vem com um propósito para nos preparar para as próximas provas. Cada prova é importante. Em cada prova nós podemos crescer na fé, fortificar na graça. Nós, em cada prova, devemos aprender a depender e confiar em Deus. Antes de Gênesis 22, a gente pode encontrar várias provas de Deus a Abraão. Eu posso encontrar a prova do vínculo. Em Gênesis 12, o Senhor chega a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra em que eu te mostrarei. Abraão estava ali estabelecido na sua terra natal, confortável, tinha um vínculo com aquela terra. Mas Deus queria que ele criasse um vínculo com uma outra terra, com a terra da promessa. Eu creio que o Senhor vai provar o seu vínculo. Eu creio que há uma prova do vínculo para nós. Se nós vamos ficar vinculados com essa terra, com o terreno, ou se vamos criar um vínculo
com aquilo que é o celestial e com a terra, ou melhor dizendo, uma cidade que nos espera, no céu. Abraão foi provado com a prova da provisão, no mesmo capítulo. Quando ele chega na terra que o Senhor disse que ele ia mostrar, há uma fome. E uma coisa interessante é que a provação, você, pelo menos ao começar, a gente não vai entender ela. Bom, explica isso para mim. O Senhor pega o homem e dá essa ordem para o homem: ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele chega na terra e tem fome. Ué, mas porque o Senhor me tirou da minha terra para trazer para essa terra e para passar agora fome? Não faz sentido. Mas é uma prova de Deus, e a prova costuma não fazer sentido. Pelo menos para nós, os pecadores, que temos uma visão bem limitada e não entendemos aquilo que Deus quer por meio da prova. Eu creio que Deus vai provar nós semelhantemente, prova da provisão, para saber se a gente vai confiar nele, vai ficar na terra ou no lugar que ele quer que nós fiquemos, ou vamos descer ao Egito. Abraão desceu ao Egito, e por pouco ele não perde a esposa. As provas são importantes. Toma cuidado com as provas. Eu vejo a prova da escolha. Em Gênesis 13, Abraão é submetido a essa prova. Houve a contenda entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e Abraão sugeriu que Ló escolhesse para si um lugar. E eles determinaram que eles tomassem direções opostas. E é interessante, porque lá em Gênesis 13... a Bíblia fala assim: Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló, ele levantou os seus olhos. Ló, ele tomou a decisão que ele tomou, baseado naquilo que ele viu. E Abraão, eu leio no mesmo capítulo, poucos versículos depois desse, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos, olha do lugar em que estás para o norte, para o sul e para o leste, para o oeste. E aqui Deus vai confirmar para ele a promessa da terra que ele daria para Abraão. Ló, ele escolhe, ele toma a decisão de onde ele iria habitar. Abraão espera em Deus. Abraão escuta aquilo que Deus lhe diz: Abraão, levante seus olhos. Abraão, olha, eu vou te dar essa terra. Esperou em Deus. Eu vejo a prova das riquezas terrenas. Em Gênesis 14, Abraão é submetido a essa prova. Quando ele vai livrar Ló das mãos dos reis, qual ele foi levado cativo, o rei de Sodoma, que estava cativo entre eles, quer oferecer a Abraão uma grande recompensa, um grande despojo. Abraão disse: eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nenhum fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Prova das riquezas terrenas. E em tudo isso, Abraão, em algumas ele falha, na maioria ele vence, na maioria ele suporta, ele sai aprovado. Em cada uma destas provas, Deus estava preparando ele estava fortalecendo a fé dele, estava ajudando ele chegar à altura, para que Deus pudesse sujeitá-lo à maior das provas. Quando Deus chega a Abraão: Abraão, toma agora o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão faz o quê? Ele se sujeita a Deus, ele obedece a Deus, irmão, e ele obedece com uma fé. Olha o que ele fala no 5: Abraão disse aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, olha, e voltaremos a vós. Amém. Ele tinha fé de que ele, com o menino, com o filho, eles iriam adorar. Ele sabia o pedido do Senhor, ele sabia aquilo que o Senhor queria, mas
ele creu que o Senhor poderia ressuscitar seu filho. Ele creu que o Senhor era poderoso para tanto. Oh, isso é confiança. Olha, para os irmãos verem que eu não estou inventando, olha Hebreus capítulo 11, verso 17. Quando Abraão fala que ele vai voltar, isso não é mero positivismo. Eu vou pensar positivo. Nós vamos voltar. Não, isso é fé. Se chama de fé. Fé no quê? Na promessa de Deus. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Olha, considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, então também figuradamente ele o recebeu. Quando ele fala: olha, nós vamos e voltaremos, não era mero positivismo, é fé na promessa de Deus, fé na palavra de Deus. Sabe o que Abraão aprendeu? Se sujeitar a Deus. Nós terminamos em Abraão. Nós vimos o exemplo de sujeição do filho, o exemplo de sujeição da mãe, o exemplo de sujeição do pai. Terminamos em Abraão, mas na verdade tudo começa com Abraão. Tudo começa a partir de Abraão. Tudo começa a partir de Gênesis 12, quando o Senhor faz essa promessa para Abraão. E Abraão, pela fé, ele confia em Deus. Ele escuta a palavra de Deus. Ele segue segundo a palavra de Deus. Ele aprende. Ele foi aprendendo, prova depois de prova. Ele foi aprendendo que ele podia confiar em Deus. Irmãos, o segredo da vida, ou a regra de ouro para uma família abençoada, para uma congregação abençoada, para um filho abençoado, uma mãe abençoada, um pai abençoado, é sujeição. A palavra de Deus diz a nós em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. É sujeição. A regra de ouro é sujeição. Seja você homem, mulher, jovem, adulto, seja você empregado, empregador, seja você quem for, a regra é sujeição. Olha 1 Pedro 2,13. 1 Pedro 2,13, submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer ao rei como superior. Submetei-vos. Verso 18, servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. No verso 5 nós lemos já sobre Sara, sobre a sujeição de Sara, no capítulo 3 e o verso 5. Adiantando, no capítulo 5 e o verso 5, semelhantemente vós jovens, submetei-vos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Uma congregação abençoada, para termos e sermos uma congregação abençoada, é necessário sujeição, submissão uns aos outros, submissão sobretudo a Deus. A razão pela qual Sara podia se sujeitar ao seu esposo é que ela viu no esposo a sujeição dele a Deus. A razão pela qual nós encontramos um jovem sujeito ao seu pai, tal como Isaac foi, é porque ele via na sua mãe a sujeição ao seu pai. Tudo começou com Abraão. Olha a importância de você, pai, dar o exemplo. De você, pai, aprender a confiar em Deus, a se sujeitar a Deus. Sabe uma coisa? Geralmente,
a grande dificuldade, a grande barreira que nós colocamos para não nos sujeitarmos, seja quem for, é a falta de confiança. Quando você desconfia de alguma pessoa, você tende a não se sujeitar a ela. Pensa bem, por que Isaac ele colocou a vida dele nas mãos do pai? Ele confiava no pai. Por que Sara colocou a vida dela nas mãos do esposo? Num sentido diferente, porque quando o Senhor pega Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, quem Abraão levou junto? Sara. Sara tinha que fazer o quê? Ela tinha que renunciar tudo, ela tinha que deixar tudo para trás, ela tinha que pensar, tinha que entender, essa é a vontade de Deus. Eu e meu esposo, nós somos um só. O Senhor chamou ele está me chamando, essa é a vontade de Deus, então vamos. Ela deixou, ela colocou a vida dela nas mãos de quem? Abraão. Por quê? Ela confiava em Abraão. E Abraão, ele fez tudo o que ele fez por quê? Ele deixou a sua terra e depois ele chega ao ponto de estar disposto, de levantar a sua mão para imolar seu filho. Ele chegou a esse ponto por quê? Ele aprendeu a confiar em Deus. Eu lembro de quando o Natan era bem pequeno, ele devia ter uns 3 anos, e nós estávamos nadando em uma piscina, e ele estava na borda da piscina, eu estava dentro da piscina, e eu falei, filho, pula. E aí ele, com medo, né, obviamente, a piscina era mais funda, e ele com medo, ele, não vou pular, e com muito custo, eu convenci ele de pular, ele pegou e pulou uma primeira vez. Assim, eu falei, filho, pula porque o pai te segura. Pode pular, o pai vai segurar, pula. E ele não querendo, por muito custo, depois de algum tempo, ele pega e pula. Aí eu segurei. Aí ele gostou da brincadeira e queria fazer de novo. A próxima vez, nem precisava falar, Natan, pula, que o pai te segura, já pulava. Porque ele aprendeu o quê? Ele aprendeu a confiar no pai. Ele aprendeu, meu pai está ali. Ele vai me segurar. Eu posso confiar nele. Eu tenho um pai no céu. Se você é salvo, conhece Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é seu pai também. E ele sempre está ali. Ele vai te abandonar. Ele nunca vai virar as costas. Ele nunca vai estar distraído. Ele nunca estará fazendo qualquer outra coisa que seja. Sempre quando você, como Pedro, por incredulidade, por falta de fé, começar a olhar para o lado, tirar os olhos dele e falar, Senhor, me salva, ele sempre está ali, a um braço de distância. E o ouvido dele não está tapado, e nem o braço dele está encolhido, mas antes está o quê? Ouvido aberto, atento, braço estendido, só esperando o quê? Senhor, me salva. É só isso. Você pode confiar nele. Ele é confiável. Você pode. Todas essas provas que Deus tem permitido na sua vida é para que você aprenda, que você saiba que Ele é digno da sua confiança. Se sujeite a Ele. Se sujeite a Ele. Ele sabe exatamente para onde Ele está te levando. A princípio Ele não quis falar para Abraão, sai da tua terra, para a terra em que eu vou te mostrar, mas eu não vou te mostrar agora. Vamos ver se você vai obedecer ou não. Vamos ver se você confia em mim ou não. Filho, sujeite-se aos seus pais, sobretudo a Deus. Mas se não se sujeitar aos seus pais, como se sujeitará a Deus? Mãe, sujeite-se ao seu esposo. Porque se não se sujeitar a ele, como se sujeitará a Deus? Pai, sujeite-se a Deus, porque através da sua sujeição você está ensinando para a sua esposa e para os seus filhos como eles podem se sujeitar, como eles podem confiar nesse, ainda pecador que seja, mas que confia em Deus, que se sujeita a Deus